Olá, boa noite. Hoje eu estou sozinho aqui do estúdio, mas na verdade eu estou acompanhado por muita gente boa. O Trilha de Letras faz um especial sobre a Flip 2017. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do que foi a 15ª edição da maior festa literária do país. As ruas de Paraty ficaram cheias de crianças, jovens e famílias. Leitores de diversos cantos do país vieram conferir os debates, palestras, performances. Nossa, eram muitos eventos que aconteceram pelas ruas da cidade. Essa Flip causou uma polêmica porque a curadoria convidou paritariamente, né? E também inclui muito mais negros. É uma Flip com muita diversidade, que fala de muita literatura e que tem uma integração maior com as artes dessa vez. Como Nina Simone bem diz, eu não consigo entender você ser um artista e não pensar os seus tempos, o seu tempo atual. Esse ano eu tenho visto muito mais negros circulando pela rua. Essa mudança, né? Essa mistura, né? E eu acho que é isso que traz qualidade. A gente precisa encarar de frente o genocídio que está acontecendo com a juventude negra. Porque o que não tem nome não existe. O primeiro passo é vergonha na cara. A programação da Flip desse ano chamou atenção pela sua originalidade e coragem. O autor homenageado era Lima Barreto. Já no início do século XX, Lima foi um crítico da cultura dos privilégios no Brasil. Seus textos sempre falaram de temas fundamentais como o racismo, a loucura e a pobreza. Na sua literatura, personagens e lugares de exclusão são, em geral, os protagonistas. Quem me norteou foi o Lima Barreto. Eu brinco dizendo que com ele eu tomei a direção dos subúrbios. E aí não só os subúrbios do Rio de Janeiro, né, que ele conheceu, mas os subúrbios do mundo. Então eu estava muito curiosa em descobrir autores que não estão nos centros, e assim como autores internacionais de países também mais periféricos, que não são exatamente centrais na geopolítica. Tive uma preocupação muito grande de alcançar a paridade. A Flip já vinha, nas últimas edições, ampliando cada vez mais o número de mulheres. Dessa vez eu tentei manter a paridade, ou seja, ia ficar próximo, né? Eu não sabia se ia dar no final um pouco mais para homens, um pouco mais para mulheres. No final deu 2 a mais mulheres, são 24 mulheres e 22 homens. E também tinha muita preocupação em ter mais autores negros para falar de literatura, para falar do que eles, enfim, quisessem, não necessariamente para falar da questão racial. Nos eventos literários, as mulheres sempre minoria. Essa Flip causou uma polêmica porque a Josélia, a curadoria, convidou paritariamente, né? E também inclui muito mais negros, etc., que evidenciou que é verdade que não é uma questão de que nós não existamos, é que há um viés que favorece, que privilegia, que está estabelecido que literatura é coisa de homem branco. E o ano passado foi decisivo, né, na programação da Flip, por não ter nenhum autor nem autora negro na programação oficial. E a resposta oficial da organização da Flip, principalmente da curadoria, não justificou, né? O que eles disseram para a gente. Inicialmente alguns foram convidados, mas não puderam aceitar. Mas, na verdade, esses convites foram feitos para artistas negros que não eram escritores. Acho que, com todo respeito ao trabalho da Elza Soares, com todo respeito, acho que o trabalho do Emicida, que foi alguns que o Paulo Werneck disse que convidou, né? Mas não eram escritores. E, novamente, queriam colocar o negro naquela posição de promover o entretenimento da festa. E não como um produtor, não como dono de uma obra literária, não como produtor de uma bagagem cultural que poderia interessar o público da Flip. La mayoría y los invisibles y las invisibles. Entonces, de repente aparecer aquí con 2 autores, Jorge Amado y José Saramago, que tanto defendieron el mestizaje, la pluralidad cultural, la pluralidad mestiza, la pluralidad
de todas las pluralidades religiosas y que tanto defendieron el papel protagonista de la mujer, me parece que era el momento adecuado. Ha sido una casualidad, pero es como si fuera un destino. A grande verdade é que, desde o tempo do Brasil colônia, a miscigenação serviu de pretexto para esconder o debate sobre o racismo. Séculos depois, infelizmente, nós ainda vemos o quanto é desigual o espaço ocupado entre negros e brancos nos eventos artísticos e literários do país. Pensando nisso, a Flip 2017 também chamou a atenção pelo número expressivo de autores negros nessa edição. A miscigenação ela não é em si, né, uma circunstância que impeça a sociedade de ser racista. Ela pode ser racista e é racista em vários níveis. Ela, desde o mais alto até o mais baixo, digamos assim. Então, agora eu acho que nós estamos começando a discutir essa questão com um pouquinho mais de profundidade, né? Porque antigamente prevalecia uma visão de que, havendo miscigenação, existe amor. Né? E havendo amor, então as pessoas não são preconceituosas, né? Porque são capazes de amar o diferente. Mas não é bem essa a história do Brasil. É uma boa questão. Eu acho que tem muito a ver com duas coisas. Uma é que nós, desde muito pequeninos, somos endoutrinados a acreditar que Portugal foi um bom colonizador, através das narrativas oficiais, através dos livros. E há uma espécie de um complexo um pouco estranho português de querer pensar que foi maior do que aquilo que foi. Nós temos um país pequeno, com poucos recursos, mas esta ideia de termos sido maiores do que aquele quadrado é muito apelativa para muita gente. E, portanto, mas para essa ideia subsistir e para esse imaginário de grandeza imperial continuar a alimentar-se, esse, digamos que, império tem que ter sido construído de forma benevolente, não é? Não pode ser aquilo que foi um roubo, ocupação, violação, violência, não é? O mundo insiste em ser bárbaro. Holocausto, negros escravizados, chacinas, Cláudia arrastada, 12 crianças no Cabula, 5 metralhadas num carro no Rio de Janeiro, e tiros, e facas, e violência doméstica, corruptos defendendo corruptos em horário nobre, e sem nenhuma nobreza, o que rouba mais faz, defende o que não faz porque não quer. A palavra tem sido, pelo menos para mim, eu acho que em regimes como aquele onde eu vivo, no meu país, mais poderosa do que muitas armas foram durante muitos anos. A palavra fez com que me tentassem incriminar várias vezes, com que eu fosse atirado várias vezes para a prisão, a última das quais uma prisão que levou 1 ano, e tudo tem a ver com a palavra e com a liberdade de pensamento. A palavra é tão poderosa em regimes autoritários que não querem que exista diversidade de pensamento, que exista essa riqueza que é a pluralidade das mentes e da informação veiculada e da capacidade de raciocínio, que estão dispostos a fazer grandes esforços para impedir que isto aconteça. Então, é resistir, continuar a fazer com que essa palavra exista, né? Este oásis exista no meio de um deserto de ideias, é resistir. E eu acho que quem o faz em regimes como o nosso é um combatente e é um resistente. Eu estava vendo uma palestra da Angela Davis, né, que está na Bahia nesse momento, né, e ela falando aí especificamente de mulheres negras, né, que quando o movimento de mulheres negras se move, né, ele tem o poder de mudar toda a base estrutural de um país, porque é quem está na base. Né? E desde que essa base se mexa, pensar em, sei lá, num terremoto, placas tectônicas, né? E sendo a mulher negra que está ali na base dessa pirâmide social, se ela se move, se ela se mexe, se ela reivindica, né? Tudo que está em cima há de ruir. Né? E a partir desse caos, desse ruir, desse movimentar, a gente repensar em novas bases, né? E aí, pensando em feminismo, que eu acho que está diferente, que precisa também começar a incorporar algumas causas dos movimentos das mulheres negras. Curiosamente, um dos momentos mais marcantes da Flip 2017 não veio de uma mesa principal, mas sim da plateia.
Antes do nosso intervalo, confira a emocionante fala da professora Diva Guimarães. A gente volta já já. Eu sou de uma região do sul, você já pode imaginar, do sul do Paraná. Quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe. Me tocou profundamente, que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação para que nós estudássemos. Fui para um colégio interno aos 5 anos, ia completar, porque passavam as freiras, para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado missões. Eles passavam pelas cidades, recolhendo crianças, como se fosse assim, em troca de você ir para esta escola, para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Então, vou ser bem rapidinha. Eu vou contar só uma história que marcou a minha vida. Não vou ser tão rápida assim, porque eu não tenho. Eu vou contar uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, que eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição toda. É para contar. Olá, o Trilha está de volta. Hoje o nosso programa faz um especial da Flip 2017. Esse ano, pela primeira vez na história da festa literária, o número de escritoras mulheres era superior ao número de escritores homens. Veja o que algumas escritoras que estiveram por lá pensam sobre a presença da mulher nos eventos literários e a luta do feminismo hoje. Vendo vídeos partilhados na internet por moças negras de cabelo cacheado, de repente começaram a aparecer muitos vídeos, muitos blogs, e eu comecei de repente a ver aqueles vídeos em que elas ensinavam e partilhavam umas com as outras dicas sobre o cabelo, e eu a certa altura, vendo aquilo, percebi que não estava sozinha. ¿Protagonista del siglo XXI? No, yo creo que no es protagonista todavía.
que esto no es un problema de siglos, es un problema de milenios. Entonces hay que pensarlo no de manera triunfalista, sino realista, y que falta muchísimo para produzir um equilíbrio, não? Que de repente as mulheres que não podiam fazer nada, as mulheres passaram a poder trabalhar fora, as mulheres passaram a poder ter a sua carreira acadêmica, poderem estudar, poderem votar. Então, esse conjunto de ações nos deu a sensação de que estava tudo resolvido com relação às mulheres. Mas, na verdade, não está. Na verdade, à medida que a força das mulheres vão crescendo, nós também sentimos que há uma pressão no sentido contrário para que essas mulheres regressem ao lugar onde elas estavam. E isso nós temos que evitar. Nós temos que continuar lutando, continuar fazendo a nossa voz se ouvir, não para ser mais do que qualquer homem, mas ser tanto como qualquer homem. As palavras, a escrita, me permitiram tecer essa mortalha para cobrir o corpo da minha mãe. Então, é aqui que eu queria voltar nas palavras, voltar para as palavras que têm um poder e que permitem essa reparação e cumprir um dever que todo ser humano deve poder cumprir um dia. Nos últimos 3, 4 anos, aconteceu de mais mulheres proporcionalmente ganharem prêmios literários e aí passarem a ser mais convidadas para eventos. E nos encontrarmos e sermos sempre a minoria. E aí, o ano passado, quando nós estávamos aqui, e havia muitas mulheres que estavam, às vezes, só nos eventos paralelos, etc., um dia nós falamos, vamos nos encontrar. Alguém disse, vamos encontrar o mulherio das letras que está aqui. Vamos fazer um encontrinho. E a gente improvisou um encontro que o pessoal da casa do Itaú Cultural cedeu o espaço para nós, porque ouviram a gente conversando na rua que estava procurando um lugar para se juntar. E, de fato, a gente fez uma reunião que foi assim. E até a expressão mulherio das letras surgiu no papo, assim, vamos começar por fazer um encontro. A Flip 2017 também inovou absorvendo outras linguagens artísticas ao ofício literário. Através do Fruto Estranho, o espaço reservado a performances mostrou que nem só de papel vive a boa literatura. Nós temos uma série chamada Fruto Estranho, que é uma série de intervenções poéticas e performáticas antes de algumas das mesas. E temos, então, nomes do teatro, da performance, então é uma flip também que vai ter mais conexão com outras artes. Vou falar sobre feminicídios fetichizados pela mídia. Então, eu fui atrás de feminicídios que você encontra as imagens dos corpos no Google Images, só de colocar o nome da vítima. E aí, em vez de projetar essas imagens, eu vou fazer descrições de como são essas fotos para tentar despertar uma percepção outra, né? Porque de tanto a gente vê imagem, de tanto a gente vê foto, como o Susan Sontag diz, a gente vai se desensibilizando mais do que se sensibilizando. Na foto colorida, o corpo de Liana Friedenbach está num matagal, deitado de costas, calça jeans e camiseta de banda de rock. Liana Friedenbach foi sequestrada, estuprada, torturada e assassinada com golpes de facão na cabeça e no pescoço em 2003 por um grupo de 5 homens. A foto do corpo de Liana está online. Página 80. Todas as imagens que exibem a violação de um corpo atraente são, em certa medida, pornográficas. Imagens do repugnante também podem seduzir. Na foto preto e branco, o corpo de Cláudia Lessin está dentro de um saco, nas pedras perto de uma praia. Cláudia Lessin, assassinada por 2 homens em 1977, foi encontrada nua, com pedras amarradas ao pescoço. A foto do corpo de Cláudia está online. Eu perdi o controle, não consegui mais almoçar e sei que não vou conseguir dormir. Mas de que adianta minha insônia, meu jejum e esse poema, se na Papua Nova Guiné não iriam entendê-lo? E mesmo a compreensão dele não salvaria da mulher. E mesmo no Brasil, onde se pode entendê-lo, já se sabe que poemas, tal qual leis, não mudam nada.
tudo sobre isso já foi legislado e dito em todas as línguas, também em português, mas, meu Deus, de que adiantaria meu silêncio? De quem estaria meu silêncio a serviço? Obrigada. Outra preocupação da Flip desse ano foi a reunião de autores lusófonos, ou seja, de escritores de língua portuguesa. Brasileiros, portugueses e angolanos foram presença marcante no evento. Vamos ver o que alguns dos escritores têm a dizer sobre essa importante troca literária. Eu diria que ou devia ser natural, no sentido de que não há tantas línguas assim que tenham uma projeção em vários continentes, países muito diferentes, com literaturas muito diferentes e com momentos de grande aproximação e de grande desconhecimento mútuo. E, portanto, eu acho sempre curioso porque termos todos a mesma língua parece uma evidência, aliás, é uma evidência, mas não significa que nos conheçamos uns aos outros. Na verdade, não é isso que acontece. Não creio que a maioria dos leitores de livros no Brasil conheçam bem a literatura portuguesa e ainda menos os leitores portugueses conhecem bem a literatura brasileira. Portanto, a língua, embora seja óbvia, deve ser forçada, digamos assim, no bom sentido da palavra, a estes encontros, a estes momentos em que nos podemos conhecer realmente uns aos outros e não apenas sabermos que falamos a mesma língua, ou mais ou menos a mesma língua, vamos dizer assim. No es un problema de falar más fácilmente un idioma u otro, es un problema de convencimiento pessoal. Acho que somos más ricos si nos podemos expresar cada uno en nuestra lengua y entender al otro. En la península ibérica, donde están España y Portugal, hay 5 idiomas y tirando el vasco, que es más complicado, catalanes, galegos, portugueses y castellanos, podemos entendernos y cada uno expresarnos en nuestra lengua. Y esa es una convicción profunda que tengo. No quiero que ningún portugués o ningún catalán me fale en catalán o en portugués. E eu quero falar também em castelhano. Nós podemos entender assim. Porque, por exemplo, a categoria... usa-se às vezes a categoria lusofonia, não é? Portanto, a palavra lusofonia para unir todos estes países. E há uma instituição, que é a CPLP, não é? A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que é uma instituição política, não é? Acima de tudo, institucional, onde aparentemente parece que todos estes países falam português fluentemente e, portanto, que o português está presente em todo o território. Não é verdade. Até mesmo em Cabo Verde, onde o português é a língua oficial, grande parte da população fala português. Há muita gente não fala crioulo, peço desculpa. Há muita gente que não sabe sequer português. Na Guiné-Bissau, a percentagem de pessoas e em Moçambique que sabe falar português é muito pequena. Portanto, são países que têm uma diversidade. Angola tem uma diversidade linguística enorme, Moçambique também, a Guiné-Bissau. Portanto, são países onde existe uma diversidade linguística muito forte e que também isso foi apagado como narrativa, para passar a imagem de que Portugal colonizou de uma forma mais extensiva do que aquilo que colonizou, porque, na verdade, enfim, não vou entrar em detalhes porque isso já seria especificar muito, mas, na verdade, países como Moçambique, Guiné-Bissau tiveram uma colonização tardia e mesmo até em Angola, e a colonização não foi em todo o território. Sente-se que esta promoção pelo menos aquela que é feita institucionalmente da lusofonia, é feita mais com interesses económicos do que propriamente em promover a irmandade e a aproximação entre os povos. E sente-se justamente nisso que tu acabaste de dizer. Há mais de negociatas entre grandes empresas que vão fazer obras num sítio do que propriamente esta promoção do resto que existe, a cultura, os pontos de contacto históricos. E isso é um bocado triste quando a gente pensa. Portanto, eu acho que festivais destes e eventos que tentem aproximar este outro lado de pessoas que falam, que se comunicam na mesma língua, acho muito importante. Para não dizer que só se falou português em Paraty, tivemos a presença de Sean, autor islandês, que tematiza a mitologia na sua literatura. O autor nos contou como ficou maravilhado com o Brasil e comentou a diferença entre os dois países. You know, imagine coming from
Iceland, where there are no trees, there is no fruit, there is only very barren earth, black mountains, lava. The only animals are sheep, cows, horses, fox, and the field mouse. So you have a nature that is so simple. And then you come here and you have all the colors of the flowers. The flowers in Iceland are this big, you know, and they bloom maybe for 2 weeks. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Semana que vem tem mais Trilha de Letras em Paraty. Dessa vez, eu bato um papo especial com a jornalista Pilar Del Rio. Não perca! Espero vocês. Obrigado e até a próxima. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.